boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quinta-feira nós temos encontro marcado aqui no canal da Educação Adventista Brasil com o nosso amado Chave do Enem. Para você que é nosso aluno da rede, simulado, lembrando que o simulado sempre disponibilizado uma semana antes. Lá no seu Eclass você consegue acessar e o simulado fica no CPB Provas. Simulado de Ciências da Natureza, fechado hoje 18 horas. Vem comigo, vamos resolver. Simulado de Ciências Humanas, aberto hoje 18 horas até semana que vem, quinta-feira 18 horas e 19 horas, vamos juntos aqui. Semana que vem é a noite de Ciências Humanas. Combinadinho? Então, vem comigo, né? Estamos começando mais uma noite. Ciências da Natureza sempre é importante reforçar, refazer. Afinal de contas, segundo ano, metade do caminho já foi percorrido, hein? Ano que vem é o ano para valer do Enem, dos vestibulares, mas você aqui conosco na rede vai sendo preparado ano a ano no Chave do Enem. Pega o teu simulado, já está ali do lado, recarregou a água, pegou a pipoca, pegou ali uma frutinha para acompanhar conosco, senta ali, pega o caderno de Física. Vamos hoje começar com Física. E Física é com o nosso querido professor Michel. Professor Michel, agora é o seu tempo, o seu momento para brilhar em Física. E rodou vinheta. Fala galera, muito bem-vindo novamente aqui para a nossa aula de Física no Chave do Enem. Já estava com saudade de vocês, hein? Que bom que vocês estão juntos aqui comigo mais uma vez, acompanhando aí de todo o Brasil esse nosso aulão aqui do Chave do Enem para a gente estudar e aprender mais um pouquinho. Hoje, o nosso simulado que a gente vai corrigir aqui, né, as questões que a gente vai trabalhar, estarão falando sobre termodinâmica. A gente vem aí nos últimos encontros conversando sobre os fenômenos térmicos e agora chegamos então nas regras mais gerais da termodinâmica e no funcionamento das máquinas térmicas. Esse vai ser então o tema do nosso encontro de hoje. Vamos lá, vamos resolver as nossas questõezinhas? Aqui a gente tem a primeira, essa questão ela traz aí uma contextualização já um pouco diferente para a gente, não é? Olha lá o que ela traz, vamos acompanhar juntos aqui. O leite UHT é o leite tratado termicamente por um processo que recebe o nome de ultrapasteurização, elevando sua temperatura homogeneamente a 135 graus por apenas 1 ou 2 segundos. O leite é esterilizado sem prejudicar significativamente o seu sabor e aparência. Desse modo, ele pode ser armazenado sem a necessidade de refrigeração por meses. Para alcançar essa temperatura, sem que a água que o compõe vaporize, o leite é aquecido em alta pressão. É necessário, entretanto, resfriar o leite rapidamente para evitar o seu cozimento. Para tanto, a pressão é reduzida subitamente, de modo que parte da água vaporize e a temperatura diminua. Então, olha só que fenômeno curioso que está acontecendo aí, não é? Ele diz então para a gente que é necessário esterilizar o leite, a gente tem diversos mecanismos pelos quais a gente pode esterilizar um alimento. Entre eles, para o leite é usada essa tecnologia aí, o UHT. Então, a gente eleva a temperatura desse leite por algum tempo, breve, bastante breve, para não cozinhar o leite. E quando a temperatura sobe, então, os agentes biológicos que estão ali sofrem com essa temperatura, né, morrem com essa temperatura, e o leite, então, fica ali mais propício a ser armazenado por um tempo maior, sem estragar, sem precisar ser refrigerado, né? Bom, a ideia aqui, então, é a gente analisar o processo termodinâmico que está acontecendo, é sobre isso que a pergunta é trazida para a gente. Ela diz assim: o processo termodinâmico que explica essa redução súbita de temperatura é a... Olha que curioso, o leite ele não é resfriado de qualquer maneira. O que o exercício nos disse ali foi o seguinte: ele estava aquecido a alta pressão
E aí, quando ele vai ser resfriado, está lá no finalzinho do enunciado, a pressão é reduzida subitamente. Então ele estava pressurizado e de repente a gente retira essa pressão do leite. Quando retirou essa pressão, então a água que está ali junto com o leite vaporiza, isso é, ela se torna vapor, ela troca de estado. E nessa troca de estado, ao mesmo tempo, enquanto a água está trocando de estado, o que acontece é que a temperatura então do leite diminui. A pergunta vem então, o que explica essa redução de temperatura que está acontecendo com o leite? Porque perceba, nós estamos mexendo na pressão aqui, não é? Nós tínhamos um ambiente ali com o leite pressurizado, a gente retirou essa pressão e, por consequência de ter retirado essa pressão, a temperatura diminui. Por quê? Qual é o mecanismo que melhor explicaria isso? Vamos conversar então um pouquinho sobre isso. Letra A. A convecção induzida pelo movimento de bolhas de vapor de água. Lembrando, convecção é um mecanismo de troca de calor que acontece nos fluidos. Podem ser em líquidos ou em gases. Então você tem uma região mais baixa desse fluido aquecida e essa região então ela se torna menos densa e esse fluido sobe, né? Ele vai para a parte superior. Enquanto isso, o fluido que estava na parte superior ele está resfriado, então a parte dele é mais densa e aí ele desce para ser aquecido. Nesse fluxo então de fluido subindo e fluido descendo, o calor ele é arrastado para cima, né? Ele é levado para cima nesse mecanismo. É o que acontece, por exemplo, com uma caneca de água enquanto você está fervendo essa água. Mas perceba, enquanto esse movimento convectivo está acontecendo, o calor ele ainda está fluindo pelo fluido, né? Ele não explica aqui para a gente nessa situação por que a temperatura diminui. A gente pode usar, por exemplo, essa ideia da convecção pensando no aquecimento da água. A água se aquece nesse fenômeno de convecção. Então aqui não explicaria para a gente essa redução de temperatura súbita, né, do leite. Bom, então a letra A não pode ser, vamos analisar a letra B. A letra B nos traz a seguinte informação. Emissão de radiação térmica durante a liberação de vapor de água. Bem, a radiação térmica é outro mecanismo de transferência de calor, principalmente na faixa do infravermelho, né? A gente tem uma grande transferência de calor. Entretanto, embora esse leite esteja também irradiando termicamente, né, por estar bastante aquecido, para ele resfriar utilizando esse mecanismo de radiação demora bastante tempo, né? A radiação ela vai saindo aos poucos, ela não é imediata, né? O que está acontecendo aí é um resfriamento mais imediato para que o leite não cozinhe. É como se a gente tivesse aquecido esse leite e deixado ele lá quieto, resfriando sozinho, né? O leite ia cozinhar durante esse período. Então, o que explica essa baixa repentina de temperatura também não pode ser a emissão da radiação térmica nesse leite. Em seguida, na letra C, a gente tem expansão livre do vapor de água liberado pelo leite no resfriamento. Bom, aqui a gente já precisa ter um pouco mais de atenção. Ele diz, então, que o vapor de água vai se expandir livremente quando liberado pelo leite no resfriamento. Beleza. Só que de que maneira essa expansão explicaria para a gente a redução de temperatura do leite, né? Perceba que aqui a gente já tem, então, vapor de água. O vapor de água já está separado do leite quando ele se expande, se ele se expandisse, né, por conta dessa baixa de pressão. Então, de alguma maneira, ele já não está mais retirando calor do leite, né? Ele já se tornou vapor. Então, aqui na letra C, essa expansão livre também não conseguiria explicar para a gente a baixa de temperatura aí do nosso leite. Letra D. Conversão de energia térmica em energia química pelas moléculas orgânicas. Bom, aqui então o que ele está dizendo para a gente é que está rolando uma troca de energia. A energia térmica está sendo transformada em energia química pelas moléculas. Bom, para que isso acontecesse, de alguma maneira, as moléculas de leite precisariam estar realizando reações químicas que absorvessem essa energia térmica e armazenassem na forma de ligações químicas. Mas o que o enunciado está nos dizendo é justamente que esse processo de UHT, ele é para evitar que o leite perca suas propriedades, como sabor, aparência, né? Para que ele seja apenas esterilizado. Então nós não queremos que nesse processo UHT, né, industrialmente não queremos, que ocorram reações químicas nesse processo, porque a gente estaria alterando a estrutura do leite.
Então, se o leite continua sendo leite, sem estar sofrendo transformações químicas no processo, né, o material do leite continua o mesmo, então não pode estar sendo armazenada energia térmica na forma de energia química, ok? Então a letra D também não pode ser. E por último, a letra E, transferência de energia térmica durante a vaporização da água presente no leite. Opa, aqui a gente tem algo curioso, algo interessante. Para que a água troque de estado, a água que está no leite, então ela está no estado líquido e ela precisa trocar para o estado vapor, nessa troca de estado, ela precisa de calor latente. Né? Nós já conversamos sobre isso, sobre calor sensível e calor latente. O calor sensível é aquele que atua quando há variação de temperatura e o latente é quando rola troca de estado. Nesse caso aqui, a gente tem água virando vapor, então é uma troca de estado, é calor latente. Este calor latente ele precisa ser extraído de algum lugar e ele vai ser extraído então do leite que está junto com a água enquanto ela está nesse processo de troca. Então a água rouba calor do leite para que ela consiga trocar de estado. Ela troca de estado e leva esse calor junto com ela, porque agora ela está no estado vapor. E o leite perdeu então o calor que foi roubado pela água. Como consequência, por ele ter perdido o calor roubado pela água, a temperatura do leite acontece o quê? Ela diminui, ela cai. Então o melhor processo que explicaria, que é a melhor explicação que nós temos para essa queda de temperatura do leite é justamente a transferência de energia térmica durante a vaporização da água presente no leite, por conta dessa troca de estado da matéria aí, que nos leva à alternativa letra E. E aí, acertou essa? Tem dúvida? Lembrando você, se você tiver aí a sua dúvida, você anota ela, manda pra gente, a gente vai gostar muito de conversar com você. Segundo lembrete, não esquece de fazer a sua postagem aí estudando, marca a gente lá no Instagram, vai ser muito legal ver vocês interagindo com a gente, tá bom? Então vamos juntos, vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Se acabou o seu chazinho e sua pipoca aí, já separa mais um pouco porque tem mais, hein? Vamos lá, tá só começando. Vamos para a segunda? Então bora, vamos lá. Agora aqui a gente tem já uma questão que traz para a gente um ciclo, né, termodinâmico. Vamos ver do que se trata. Diz assim: tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática do gás nitrogênio, contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação, em menos 196 graus Celsius. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmico e adiabático. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação de energia interna à diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo. Aí a gente tem ali, né, o diagrama de pressão pelo volume e a indicação da curva isoterma e da curva adiabática. Bom, deixa eu te relembrar aqui então, não sei se você se lembra, mas é o seguinte: nós temos alguns tipos de transformações que um gás pode sofrer. Esse gás ele pode sofrer uma transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, que é tudo a mesma coisa. Ele pode sofrer uma transformação isobárica, ele pode sofrer uma transformação isotérmica ou uma transformação adiabática. Bom, o que é isso? Quando a gente fala de estado do gás, a gente está falando de parâmetros que a gente consegue medir no gás, que a gente consegue ir lá no gás e verificar esses parâmetros. Basicamente, são 3 parâmetros que a gente consegue ir lá e aferir dessa maneira: temperatura, pressão e volume. Quando a gente muda um desses parâmetros em um gás, eu vou lá no gás e mudo a pressão que ele está submetido. Automaticamente, pelo menos mais um dos outros 3 fatores, os outros 2 fatores, né, também vai se alterar, automaticamente ele se altera. Então, já que nós temos pressão, volume e temperatura, é possível alterar os 3,
Mas também é possível nós fazermos transformações no estado desse gás que um dos parâmetros fique constante, que ele não mude. Então, as isovolumétricas são aquelas que o gás muda a pressão, muda a temperatura, mas não muda o volume dele. O volume dele está fixo, está parado. Essas são as transformações isovolumétricas, que também são conhecidas como isométricas ou isocóricas. Pois bem, quando é a pressão que não muda, volume muda e temperatura muda, mas pressão não, então nós temos uma transformação do tipo isobárica, com a mesma pressão, iso mesma, bárica de pressão, então isobárica. E por último, quando muda volume, muda a pressão, mas não muda a temperatura, então nós temos uma transformação isotérmica. Esses são os 3 primeiros tipos então de transformação: isovolumétricas, isobáricas e isotérmicas. Aqui já apareceu para a gente uma transformação isotérmica. Então a gente sabe que aquele gás ali da isotérmica, ele está variando pressão e volume, mas não está mudando a temperatura. Bom, professor, mas e a adiabática? A adiabática ela é um outro caso de transformação, que é quando o gás ele está isolado, isso é, ele não troca calor com o meio, não existe troca de calor. Então, ele pode até trocar energia, mas não na forma de calor, ok? Não vai entrar nem sair calor desse sistema termodinâmico. O gás está isoladinho ali em algum lugar. Muito bem, aí vem a pergunta então para a gente. A expansão adiabática viabilizada pelo resfriamento do nitrogênio, por quê? Ou é viabilizada pelo resfriamento do nitrogênio, por quê? O que causa, né, esse resfriamento? Bom, então olha só, primeiro, ele está falando especificamente da transformação adiabática, a pergunta dele é sobre a transformação adiabática. Ele deu aqui a isotérmica para nós compararmos, para nós avaliarmos o comportamento dela, mas não se esqueça, a pergunta é sobre a curva adiabática, sobre a expansão adiabática. Por que eu estou dizendo isso? Porque a quantidade total de energia em um gás que está sofrendo uma transformação é conhecida como energia interna. E essa energia interna, então essa quantidade total de energia, ela pode mudar dependendo do que acontece na mudança de estado desse gás. A regra geral é a seguinte: o gás ele pode trocar energia de 2 formas, calor ou trabalho. Então tá ali, a variação da energia interna é a quantidade de calor menos a quantidade de trabalho. Ele pode doar calor, ele pode receber calor. Ele pode realizar trabalho, ele também pode receber trabalho. Essas trocas de energia, quando a gente considera as duas, é que entregam para a gente a variação da energia interna. Só que para as isotérmicas acontece uma coisa curiosa. Nas isotérmicas não varia temperatura. E a temperatura ela está diretamente associada à variação de energia interna. Ou seja, nas isotérmicas não existe variação de energia interna desse nosso gás, a variação de energia interna é 0. Nas transformações isotérmicas não existe variação de energia interna. Isso é, que nós estamos discutindo aqui, consequências da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica ela é uma lei de conservação da energia. O que está por trás dessa ideia aqui, o que ela está tentando dizer para a gente é o seguinte: o gás ele não vai criar energia do nada, ele também não vai perder energia do nada. A energia ela vai se transformando de um tipo em outro. Aqui nesse caso nós temos energia interna, calor e trabalho, que são as formas de energia que estão se trocando aqui. Então, a variação da energia interna para uma isotérmica é 0. Isso é o mesmo que eu dizer, então, que o calor ele vai ser transformado em trabalho nas nossas isotérmicas, ou o trabalho ser transformado também em calor, né? É recíproco aí a relação entre os dois. Então, aqui nessa curva isotérmica, observe que está variando pressão, está variando volume, mas a energia interna do nosso gás ela não está mudando. Nós temos troca de calor em trabalho e de trabalho em calor. Ok? Vamos comparar com o que acontece agora com a adiabática. A adiabática, então, eu disse que ela é aquele tipo de transformação que ela não troca calor, portanto, aqui o calor é 0, não rola troca de calor. Então, a variação da energia interna, ela está diretamente associada ao trabalho. O gás ele só vai variar, vai mudar a quantidade de energia que tem nele se ele fizer ou se ele receber trabalho, no caso das transformações adiabáticas. Beleza, com isso em mente, então, vamos avaliar agora as questões que nós temos ali. A letra A diz assim:
a entrada de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura. Bom, aqui a gente já pode fazer um pause na entrada. Olha só, se você se confundiu com isso aqui, presta atenção no seguinte, foca no que o exercício está pedindo. Olha lá, ele está pedindo assim, a expansão adiabática. Existe troca de calor na adiabática? Não. Como é que a letra A já começa assim, a entrada de calor que ocorre na expansão, blá blá blá? Não, não serve para a gente, porque nós estamos falando de uma transformação adiabática onde não há troca de calor. Letra B, a saída de calor que ocorre... Bom, para por aí. Não rola entrada e saída de calor na transformação adiabática, tá bom? Ele está perguntando da adiabática. Se nós fôssemos avaliar outras formas de transformação, aí quem sabe poderia até ser que a gente avaliasse uma dessas aí. Mas aqui a gente já pode descartar ela de cara, porque não tem troca de calor na adiabática. Letra C. A variação da energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente ao fluxo de calor, que diminui a temperatura do sistema. Ora, isso aqui que ele está falando, está certo ou está errado? Então, até está certo, só que não responde a nossa questão. Sabe por quê? Porque olha lá, a variação da energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente ao fluxo de calor. Isso vale para quem? Vale aqui, ó. Para as isotérmicas, é aqui que a variação de energia interna é nula e o calor é associado diretamente ao trabalho. Nas adiabáticas, a variação da energia interna não é nula, coisa nenhuma. Então, aquilo que ele está falando pode até parecer verdadeiro, mas não responde à nossa questão, porque nós estamos falando de transformações adiabáticas. A pergunta é sobre as adiabáticas. Letra D. A variação da energia interna é nula. De novo, a mesma história, a variação da energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente à entrada de frio. Bom, aqui a gente já tem vários problemas, né? Primeiro, variação da energia interna é nula, não é nas adiabáticas, ela é nas isotérmicas. O trabalho é associado diretamente à entrada de frio. Frio, entrada de frio, que negócio é esse? A gente não mede frio, né, em termos dinâmicos. A gente já conversou sobre isso, que nós temos é uma forma de energia chamada de calor. O frio, ele é um outro conceito que a gente usa aí na linguagem popular, não é? E por último, letra E, o trabalho é associado diretamente à variação da energia interna. Ah, então é verdade, ó, nas adiabáticas, o trabalho ele está relacionado diretamente aqui com a variação da energia interna, porque não tem troca de calor entre eles. E não há troca de calor entre o gás e o ambiente. Verdade, não tem troca de calor entre o gás e o ambiente, porque a transformação é do tipo adiabática. Portanto, nós ficamos com a alternativa letra E. Maravilha, acertou essa aqui? Olha só, parabéns. Eu vi lá nas nossas estatísticas que a maioria das pessoas acertou essa questão aqui. Parabéns, muito bem. Vamos seguir então, vamos junto, porque vocês estão indo muito bem nas resoluções aqui, tá bom? Não esqueça de mandar a sua dúvida aí se ficou. E claro, você pode também, aí a aula fica gravada, voltar essa aula, assistir de novo, tentar entender, tentar fazer mais uma vez, porque isso vai te ajudar muito a crescer e expandir a sua percepção sobre a termodinâmica, beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Próxima questão, a nossa terceira questão de hoje. Olha aí o que diz pra gente, mais um diagramazinho. E temos agora aí um ciclo, né, bem bonitinho aí da termodinâmica. Vamos ver, ó. Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão por volume. O ciclo Diesel é composto por 4 etapas, 2 das quais são transformações adiabáticas. O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas, com a injeção do combustível no final. Aí tem aí o diagrama pra gente da pressão pelo volume, e embaixo ele pergunta, no ciclo diesel o calor é absorvido em... Então, a gente quer saber em quais desses trechos, observe que a gente tem marcações ali, ó, A, B, C e D. Ele quer saber em quais dessas transformações, tipo assim, do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o A, em qual dessas houve absorção de calor? Em quais delas houve absorção de calor? Bom, então vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui. Olha lá. De A até B, nós temos ali uma transformação do tipo adiabática, tá bom? É uma transformação adiabática. Primeiro, ele disse que o ciclo é composto por 4 etapas, 2 delas são adiabáticas.
Se você não conseguisse olhar diretamente e ver que de A para B é uma diabática, então dá para você ir por exclusão, porque olha lá, de B para C, observe que o sentido do ciclo ali está lateral, né, paralelo ao eixo do volume. Então, naquele trecho ali do B até o C, observe que a pressão não muda, ela é sempre a mesma. Então, de B para C, nós temos uma transformação isobárica, tá bom? De B para C, isobárica. De D para A, observem que é o contrário, ela está completamente na vertical. Então, quem não está mudando ali é o volume. Nós temos ali uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Portanto, se de B para C é isobárica, de D para A é isocórica, só sobrou os outros dois, A, B e CD, para serem as duas adiabáticas que ele diz que existem aí nessa transformação. Esse ciclo aqui, pessoal, é o ciclo termodinâmico que acontece nos carros, nos veículos que têm combustão a diesel, né? A combustão a diesel é um pouquinho diferente do ciclo dos motores de combustão interna de gasolina e de etanol, de diesel, né? Biodiesel. Então, aqui o que acontece é que existe uma compressão de ar e o combustível é injetado após essa compressão. Lá nos motores a gasolina, a gente tem a faísca, né, que faz a ignição do motor acontecer. Então, o combustível ele é pressurizado junto com o ar, aí a gente tem a faísca para dar explosão no motor. Bom, aqui a gente tem o ciclo do diesel. E o que ele está perguntando é, em qual parte aí absorve calor nessa transformação? Observe que de A para B, então, é adiabática. O que você tem a me dizer sobre as transformações adiabáticas? Existe troca de calor nelas? Não, não existe. Então, de A para B, não vai rolar absorção de calor, nem emissão de calor, porque é uma adiabática. De C para D é outra adiabática. Então, não pode rolar calor, não pode ser absorvido calor nem de A para B, nem de C para D, porque elas são adiabáticas. Com isso, vamos julgar aqui o que diz as nossas alternativas. No ciclo diesel, o calor é absorvido em, alternativa A, de A para B e de C para D, pois em ambos ocorre realização de trabalho. Ora, pode até acontecer realização de trabalho, tudo bem, não tem problema, mas agora vai rolar troca de calor se são duas adiabáticas, de A para C e de C para D? Não vai, de A para B e C para D não rola troca de calor, então letra A não pode ser. De A para B e de B para C, pois em ambos ocorre elevação da temperatura? Ora, nesse caso aqui, nem importa se vai elevar a temperatura ou não. Por quê? Porque de A para B é uma adiabática. Não vai ter troca de calor. Não tem como. Claro que não. De A para B não. Letra C, de C para D, pois representa uma expansão adiabática e o sistema realiza trabalho. Ora, é verdade, de C para D representa uma expansão adiabática. Olha lá, o volume está aumentando conforme a gente sai do ponto C ali e vai para o ponto D. É uma transformação adiabática. O sistema realiza trabalho, porque sempre que ele se expande, ele está realizando trabalho, quando ele contrai, ele está recebendo trabalho. Mas agora, a pergunta é ali que o calor vai ser absorvido? Não é, porque é uma transformação adiabática, não rola troca de calor. Então, olha só, curioso. O que está escrito na alternativa C é verdadeiro, mas não responde a nossa questão. Porque o que ele está perguntando é onde o calor é absorvido, e de C para D não é absorvido, porque é uma transformação adiabática. Letra D, de A para B, pois representa uma compressão adiabática em que ocorre elevação da temperatura. Olha, é uma compressão adiabática, tá verdade até isso aí. Só que A para B é absorvido calor? Não é absorvido calor. Por que não é absorvido calor? Porque é uma transformação adiabática, por definição não tem troca de calor. Só sobrou pra gente a letra E. A absorção de calor ocorre de B para C, pois representa uma expansão isobárica, em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva. Então, olha lá, ele de fato se expande, observe que o volume está saindo de V1 indo para V2, está aumentando o volume, então ele está realizando trabalho. A temperatura vai se elevar como consequência disso, porque ele está absorvendo calor nesse processo aí. Então, ficou para a gente a alternativa letra E, a única possível aí de responder a nossa questão. Beleza? Maravilha! Se ficou dúvida, não esquece, dá uma voltadinha, assiste de novo, manda sua dúvida para cá que a gente vai gostar de interagir com você. E vamos para a nossa próxima, hein? Nossa quarta questão dessa noite. Vamos lá? Diz assim: aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria, e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição
com as moléculas de combustível gera o plasma que provoca a explosão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar. No entanto, a busca de eficiência referida no texto apresenta como fator limitante. Então, olha só, o que ele está dizendo é o seguinte: todo mundo quer um motor cada vez mais econômico, não é? Um motor que seja eficiente, que ele consiga pegar a energia que está disponível no combustível e transformar essa energia de fato em movimento. Como assim, professor? Ora, qual é a função de um carro? Qual é o motivo pelos quais os carros são construídos? Ora, para se movimentarem, para levar a gente de um lugar para o outro. Então nós queremos transformar a energia química presente nos combustíveis em energia cinética, em movimento. Só que nesse processo, ao longo desse processo lá dentro do motor, parte dessa energia ela se transforma em coisas que a gente não precisa que ela se transforme. Ela se transforma em ruído, ela se transforma em atrito entre as peças, ela se transforma em calor, porque o motor aquece, né, e ele vai liberar esse calor para o meio. Então, parte dessa energia ela é sempre perdida e o carro fica menos econômico, ele está sendo menos eficiente até na verdade, né? Então, a busca por motores cada vez mais eficientes passa por tentar eliminar ou tentar reduzir essas perdas de energia que estão acontecendo em diversos fatores nos motores dos carros. Entretanto, existe um limite para que essa eficiência aconteça. A segunda lei da termodinâmica nos garante que, nos processos termodinâmicos, sempre parte da energia que está envolvida no processo ela vai ficar indisponível para uso no sistema termodinâmico. Ou seja, a gente nunca vai conseguir construir um mecanismo que ele consiga transformar 100% da energia que está disponível para ele. Então, se a gente tem um carro, a gente não vai conseguir pegar 100% da energia que está disponível no combustível e transformar ela integralmente 100% em movimento. Isso não dá certo, não tem como. A segunda lei nos garante que essa energia ela vai ficando indisponível por diversos mecanismos que podem ocorrer dependendo de qual é o maquinário que está fazendo a transformação dessa energia, mas sempre parte da energia vai ficar indisponível. E isso a gente pode aplicar para processos termodinâmicos diversos, inclusive até para o universo como um todo, isso funciona. Parte da energia do universo ela sempre vai ficando indisponível para uso no próprio universo. Então olha só como é que funciona ali. Vamos discutir as alternativas. Então ele está falando sobre a busca por eficiência, por que ela é limitada. A letra A diz assim: ela é limitada pelo tipo de combustível fóssil que utilizam. Sendo um insumo não renovável, em algum momento estará esgotado. Bom, se a gente falar dos combustíveis fósseis, é verdade que possivelmente, né, em algum momento eles possam esgotar, mas aí tem dois fatores que a gente precisa pensar. O fato do combustível se esgotar não indica que o motor não é eficiente, porque enquanto houver combustível ele poderia ser eficiente, né? Plenamente eficiente. E segundo motivo, a gente consegue já sintetizar combustíveis não fósseis. A gente tem o etanol, a gente tem outros tipos de biodiesel. Hoje em dia a gente já tem até início, né, de produção de gasolinas sintéticas, né, não baseadas no petróleo. Então a gente consegue meio que burlar, né, essa questão aí, ou contornar, na verdade, essa questão da falta de combustível, da falta de insumo. Isso não é, então, um fator limitante. Letra B. Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Bom, isso é verdade, então a gente limita isso por causa desse princípio da termodinâmica. Existe um ciclo ideal para as máquinas térmicas, que ele é chamado de ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ele seria o ciclo ideal de funcionamento, onde a máquina teria o maior aproveitamento possível para ela. Acontece que mesmo nesse máximo rendimento possível, ainda assim a eficiência, o rendimento dela não seria 100%, porque a segunda lei da termodinâmica nos garante que parte da energia sempre ficará indisponível para uso nesses processos de transformação termodinâmica. As próximas ali dizem então que o funcionamento cíclico dos motores e a repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida para o próximo ciclo. Isso não explica para a gente, na verdade parte dela nem é transferida. As forças de atrito inevitável entre as peças, tais forças provocam desgaste contínuo que com o tempo levam qualquer material à fadiga e ruptura. Bom,
Que existem forças de atrito e que elas desgastam as peças, é verdade. Mas dependendo do mecanismo que é utilizado, a gente até consegue dar uma contornada nisso, né, para aumentar a eficiência. Ele não seria o fator mais limitante possível, né? E letra E, a temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma, é necessária uma temperatura maior que a difusão do aço com que se fazem os motores. Bom, isso aqui na verdade não limita em nada a eficiência aí do nosso motor. A gente tem o plasma lá dentro do motor e o motor nem derrete por conta disso, né? Então, beleza? Tá aí a nossa resposta alternativa, a letra B. Beleza? Vamos mais uma? Ô, professor, eu tô com saudade de fazer conta, hein? Não tem mais nada aí pra gente calcular? Claro que tem. Vamos uma de conta, então, hoje? Vamos lá? Vamos resolver aqui, ó. Questãozinha bem legal de resolver essa aqui, ó. Vamos juntos. O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos últimos anos. Basta você sair olhando pelos telhados por aí, você vai perceber que vários telhados estão instalando lá os seus painéis solares. Uma das aplicações é o aquecimento de água. Ele entrega ali para a gente a densidade da água. Ele diz que a água tem 1 kg para cada litro, para uso residencial. Em um local, a intensidade da radiação solar efetivamente captada por um painel solar com área de 1 metro quadrado e de 0,03 kW por metro quadrado, o valor do calor específico da água é igual a 4,2 kJ por quilograma vezes grau Celsius. Nessa situação, em quanto tempo é possível aquecer 1 litro de água de 20 graus Celsius até 70 graus Celsius? Então, olha lá, o que nós queremos ali é calcular em quanto tempo a gente demoraria para aquecer essa água aí, 1 litro de água de 20 graus Celsius até 70 graus Celsius, utilizando aí esse painel solar. Bom, observe que ele entregou para a gente então ali, ó, uma potência, não é? Uma potência por metro quadrado desse nosso painel solar, o tamanho do painel solar, o calor específico da água, variação de temperatura e a densidade da água. De cara, o que a gente pode pensar então é o seguinte: bom, já que nós temos ali potência por metro quadrado e ele quer saber o tempo de aquecimento, a gente pode tentar utilizar aqui a formulazinha da potência, aquela clássica que a gente já conhece desde lá do primeiro ano, talvez do nono, para encontrar qual é aquele tempo ali, ó. Porque o que é potência? Potência é energia dividido pelo tempo em que essa energia está sendo transformada, em que ela está sendo gasta. Bom, naquele caso ali, observe que o painel tem 1 metro quadrado e ele diz para a gente que a potência é de 0,03 kW por metro quadrado. Ou seja, se é por metro quadrado e ele tem 1 metro quadrado, a potência dele é esse 0,03 metro quadrado. Qual é a energia que está sendo trocada aí? Bom, é energia térmica, é calor. Bom, se é calor e está variando a temperatura, então é calor sensível. Então, no lugar ali da nossa energia, eu já coloquei ali, olha só, o nosso calor sensível, MC ΔT. O ΔT ali de cima, ele é variação da temperatura, não confunda com o ΔT embaixo, que é tempo, tá bom? Tempo de aquecimento, que é o que a gente quer descobrir. Beleza, professor. Calor específico a gente tem, 4,2 kJ por quilograma grau Celsius, mas e a massa desse nosso esquema aí? Bom, ele diz pra gente que é 1 litro de água, e lá em cima ele diz que a densidade da água é 1 kg por litro, ou seja, 1 litro de água tem 1 kg. Ah, então fica fácil, é só substituir ele, ó. Massa é 1, calor específico 4,2 e a temperatura ela está variando de 70 graus, de 20 graus Celsius até 70 graus Celsius. Então a variação é a temperatura final menos a inicial, 70 menos 20. Agora aqui, né, a gente subtrai, multiplica, troca os lados ali, divide, etc, para sair no resultado, vamos por partes. 70 menos 20, a gente cai em 50, então a gente fica com 1 vezes 4,2 vezes 50. Observe que eu só alterei ali o numerador da nossa fração. 1 vezes 4,2 é o próprio 4,2. Então a gente pode multiplicar aí o 4,2 por 50, você vai sair em 210. Agora a gente tem ΔT que está dividindo 210, a gente pode mandar ele lá para o lado de lá, passar multiplicando aquele 0,3, e o 0,3 vem no lugar do ΔT dividindo ali, não é? E aí você vai fazer essa continha aí, 210 dividido por 0,3. Pause. Se você tem muita dificuldade para fazer cálculo de divisão aqui com os números decimais,
tira um tempinho, estuda de novo esse processo aí, aparece bastante, tá bom? Então, tente aprender bem como é que você faz esse processo aqui de divisão. Não esqueça e não perca das aulas de matemática aqui no Chave do Enem, para você ficar craque em como fazer isso aqui se você estiver enroscado na hora de fazer essa divisão, tá bom? Mas ela é bem simples, bem facinha de ser feito, não tem segredo nenhum. E eu sei que nesse tempinho que eu tô aqui falando, você já resolveu, já encontrou o resultado e você saiu no valor de... Muito bem! O tempo que demora aí para essa água ser aquecida é um tempo de 7.000 segundos, o que nos leva à nossa alternativa letra D de dado. E assim a gente finaliza a nossa última questão dessa nossa aula aqui de física. Foi uma alegria estar com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham aprendido bastante ao longo dessa aula. Continuem firmes aí no estudo de vocês. A gente se vê de novo logo logo. Um beijo, tchau! Mandaram bem em física, que bom, hein? Estamos preparadíssimos ali para a física, mas agora, cheque, foi-se. Vamos para a nossa segunda aula dessa noite, que é Química. Preparado? Sabe que essa pausa que nós fazemos aqui é para você, né, poder levantar, pegar água, reabastecer a pipoca, o que você estiver ali mordiscando, que seja saudável, né, uma frutinha também, para acompanhar a próxima aula. Vamos para a Química. Senta ali, presta atenção, participe conosco, porque agora a professora Daniele vem para cá compartilhar com vocês o conhecimento de Química e rodou a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? E aí, como vocês passaram essas últimas semanas? Eu espero que bem, depois no feriadinho, né? Deu para resolver os exercícios. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para resolver os exercícios de Química. Fala a verdade, a noite de Ciências da Natureza é a melhor, né? Eu sei, eu concordo também. Brincadeira. Vamos lá. Lembrando que a ordem que eu coloquei aqui, tá? Foi a seleção que eu fiz para apresentar, para ir discutindo com vocês os exercícios, ok? Então, pegue os seus exercícios, dá uma analisadinha aí, se tá nessa ordem, se não tá, vai acompanhando conosco. Não esqueça de nos marcar, tirar foto, nos marcar no @chave do Enem, ok? Qualquer dúvida também, encaminhe para nós. Então, bora lá! O primeiro exercício que eu selecionei foi esse aqui. Ele nos dá uma introdução e um gráfico, bem tranquilo, é uma questão teórica. Vocês devem ter reparado que essa seleção de Química, ela foi, né, mais teórica ali devido ao conteúdo que estamos abordando por esses dias. Bom, ele nos dá uma instrução. Analise o gráfico a seguir para responder a questão. Ele mostra a variação da pressão de vapor em quilopascal de algumas substâncias em função da temperatura em graus Celsius. Então você tem ali um gráfico que de algumas substâncias, na verdade de 4 substâncias em relação à pressão e à temperatura. Então o que está acontecendo? Com o passar do tempo, conforme a temperatura vai aumentando, como elas são, né, diretamente proporcional, o que está acontecendo com a pressão? Ela vai aumentando também. E aí o exercício pede para, analisando essas substâncias, essas 4 substâncias, qual delas é mais volátil? O que quer dizer essa volatilidade? O que é ser volátil, né? Volátil, a substância volátil é aquela substância que consegue passar do estado líquido para o estado gasoso com facilidade, né? Então você tem ali substâncias que têm essa facilidade, que são voláteis, e tem as substâncias que têm uma certa dificuldade. Então ela tem uma volatilidade baixa, né? Ou não voláteis, ok? Então o que acontece? Bom, primeira coisa, onde está aquele pontilhado ali em cima, né, do 100
da pressão de quilopascal, ele está marcando ali, ó, 101,3 quilopascal equivale ali a 1 atm, que é a pressão atmosfera ali a nível do mar. Então, o que acontece? Ó, reparem que as curvas azuis, né, a curva azul, verde, rosa e preta, chega um momento que ela passa, né, que ela vai entrar em intersecção ali com o pontilhado. Bom, então tá aqui, ó, esse primeiro ponto. O que são esses pontos, né? Esses pontos nada mais são do que a temperatura do quê? De ebulição, certo? Então, o que a temperatura de ebulição ela nos dá? Ela nos dá a passagem do estado físico líquido para o estado físico gasoso, certo? E qual dessas substâncias passou de forma mais fácil e numa temperatura menor e mais rápido para o estado gasoso? Então, se nós olharmos, vamos comparar aqui, ó, a primeira substância, se nós traçarmos aqui, projetarmos no eixo da temperatura, o que acontece? Ó, um pouquinho mais de 40 graus ali, quase 50, fica ali em torno de uns 45 talvez, ela atingiu a temperatura de ebulição, né? Então ela passou do estado líquido para o estado gasoso. Já a segunda substância, ali em torno de uns 65, talvez 62, 63, né? Fica nessa faixa ali. O que aconteceu com essa substância? A essa temperatura, ela passou então do estado líquido para o estado gasoso. A terceira substância, né, que é a curva rosa, você tem ali quase chegando aos 80 graus, que foi a temperatura, então, que ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E a última substância, lá praticamente a 100 graus Celsius, quando ela passou do estado líquido para o estado gasoso. Então, olhando as 4 substâncias, qual é mais volátil? Qual precisou ali de uma temperatura menor para passar do estado líquido para o estado gasoso? Então não tem muito, né? Não tem muito o que delongar. Essa questão ela é bem tranquila. Então a substância mais volátil é aquela que vai precisar de menor temperatura, que vai, né, ter aí em menos tempo atingir a temperatura de ebulição, que é a substância 1, representada ali pela curva na coloração azul. Tudo bem, gente? Bem tranquila, só para nós irmos introduzindo esse conteúdo, falando um pouquinho da volatilidade, né? Da relação da pressão com a temperatura, tudo bem? Próxima questão. Bom, essa daqui, ela já nos traz algumas afirmativas, então nós precisamos analisar cada uma delas. Então, o enunciado é basicamente esse. Os efeitos coligativos se aplicam em soluções, por exemplo, a água, a pressão de 1 atm possui temperatura de fusão 0 graus Celsius e temperatura de ebulição 100 graus Celsius. No entanto, ao adicionar-se um soluto não volátil a esse sistema, esse soluto modifica as propriedades do referido sistema. Então, quando você adiciona um soluto não volátil, você vai, né, independente da natureza desse soluto, se ele é um composto iônico, se ele é um composto molecular, independente da sua natureza, né? Se você adicionar esse soluto não volátil à sua solução, ao solvente, você vai interferir nas suas propriedades. E aí, sobre essas propriedades, ele quer que você assinale, né, a verdadeiro ou falso para as afirmativas a seguir. Então, vamos para a primeira afirmativa. A modificação coligativa, então, né, das propriedades coligativas. Então, essa modificação na propriedade da diminuição da pressão de vapor se chama tonoscopia. Então, quando você adiciona um soluto não volátil ao solvente, né, formando a solução, o que acontece? Essa propriedade, essa diminuição da pressão de vapor, quer dizer que o sistema agora, a sua solução, ela vai ter uma dificuldade um pouquinho maior para passar do estado líquido para o estado gasoso, né? Você vai diminuir a volatilidade dela. E esse processo recebe, né, quando a gente fala dessa questão da pressão de vapor, da diminuição dela, esse processo recebe sim o nome de tonoscopia. Então essa primeira aqui, verdadeira. Segunda afirmativa. Os efeitos coligativos dependem somente do número de partículas do soluto dissolvidos. Então, qual é? Eu grifei ela inteira porque essa daqui é bem importante. Então, o que acontece? Quando nós falamos, né, das propriedades coligativas, dos solutos não voláteis e das interferências que eles, né, podem provocar,
não importa, né, como eu falei anteriormente, se é um composto iônico ou molecular. A partir do momento que ele entrou em contato com o solvente, dependendo da quantidade, a quantidade sim vai poder, né, interferir nesse processo. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu tiver uma garrafa PET de 2 litros de água e eu quero ferver essa água, se eu colocar uma colherzinha de chá bem pequenininha de sal ou açúcar, vocês acham que essa quantidade é suficiente para atrapalhar, né, para, no caso, modificar a temperatura de fusão ou de ebulição dessa mistura agora? Ou, se eu colocar ali, tem uma garrafa de 2 litros e eu vou colocar meio pacote de sal. Vamos supor que todo ele se dissolva lá dentro. Será que essa quantidade vai interferir mais na temperatura de fusão e ebulição do que a colher de chá? Será que é a quantidade que interfere? E é sim, né? Quando nós falamos de propriedades coligativas, é a quantidade do soluto não volátil que interfere e não o tipo, tá? Então, essa daqui também é verdadeira. Depois nós temos aqui a terceira afirmativa. Quanto maior for o número de partículas do soluto dissolvido, menores serão os efeitos coligativos. Então, quanto mais eu coloco do soluto não volátil naquele solvente, quanto mais concentrado vai ficando aquela solução, menores os efeitos das propriedades coligativas, ou seja, vai interferir menos? Não, né? Então, nós vimos, né? Eu expliquei aqui na afirmativa anterior. Então, quanto mais soluto eu vou adicionando, mais eu vou interferindo ali no processo, né? Nas propriedades coligativas. Então, essa daqui é falsa. Bom, já deu, né, para eliminar algumas das alternativas que nós temos. Então, já dá para ir fazendo a eliminatória. Ficamos ali entre 2, 3 opções, né, de resposta. Mas vamos continuar analisando as afirmativas. A quarta afirmativa fala sobre a modificação, né? Então, a modificação coligativa na propriedade do aumento da temperatura de ebulição se chama ebulioscopia. E essa afirmativa ela é verdadeira, né? Eu sempre falo assim para os alunos. Olha, ebulição, ebulioscopia, né? Lembra de, não sei porquê, mas acho que pelo B ali, lembra de bolhas, né? Então, se você tem ali, você vai adicionar um soluto não volátil, o que vai acontecer com a ebulição, né? Ela vai, por exemplo, eu estou fervendo uma água. Então, estou lá no processo de ferver a água, vou e coloco um pouco de açúcar ou um pouco de sal. Ela para por um tempo, aquela substância que estava em ebulição, estava formando bolhas ali, ela vai parar por um tempo. Depois, ela vai voltar novamente a entrar em ebulição. Por quê? Porque quando você adicionou esse soluto não volátil, você modificou a temperatura de ebulição. E aí, até ela atingir a nova temperatura, né, levando em consideração os interferentes, que é o soluto não volátil, vai demorar um pouquinho. Então, nesse caso, você vai aumentar a temperatura de ebulição, no caso, a ebulioscopia. Depois a gente vai falar sobre a osmose. A osmose não é um tipo de propriedade coligativa. Então, a osmose, né, a passagem do solvente da região menos concentrada para mais concentrada, para igualar as concentrações. Então, a osmose, certo, é um fluxo natural, mas nesse caso, quando nós trabalhamos as propriedades coligativas, nós trabalhamos com a pressão osmótica, que é a pressão que nós fazemos contra a osmose. Então, a osmose ela não é uma propriedade coligativa. Quem é uma propriedade coligativa é a pressão osmótica, ok? Por fim, nós temos a última afirmativa dessa questão. Ao acrescentar o sal de cozinha na água pura, o sistema vai congelar abaixo de 0 graus e a sua temperatura de ebulição vai estar acima de 100 graus Celsius. Este efeito se chama crioscopia. Então, aqui ele está falando, olha, quando você adicionar o sal ou você tiver uma solução de água e sal, se você for colocar ela no congelador, né, e a temperatura lá tiver a 0 graus, ela não vai congelar mais. Por quê? Porque você tem agora um soluto não volátil que vai interferir nesse congelamento.
E realmente isso acontece, né? Em países que tem neve, que nevam, né? Que tem as nevascas, depois de um tempo, o que acontece? Quando o pessoal precisa sair, passa um caminhão, ele joga o sal. Por quê? Porque esse sal ele vai derreter, né? Ele vai fazer com que a água que está no estado sólido passe para o estado líquido, porque ela vai interferir ali no rearranjo, na organização dessas moléculas de água. Então, repare, a temperatura do ambiente não vai mudar. O que vai mudar é que agora você vai ter um interferente ali na organização das estruturas. Então, você vai abaixar, né, o ponto de congelamento e isso é chamado de crioscopia. Então, nós temos ali, né, a alternativa, a letra D, que corresponde às nossas afirmativas, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação a esse exercício. Caso tenha, né, nos mande, fale conosco, fale com o seu professor, ok? Próxima questão. Bom, essa daqui também tem algumas afirmativas para nós analisarmos uma a uma, que é sobre propriedades coligativas. Então, é um conteúdo bem teórico, né? Mas muito importante para a gente entender essa organização ali, as interferências do soluto não volátil nas soluções, ok? Então, sobre propriedades coligativas, julgue os itens a seguir. Bom, a primeira, para que um líquido entre em ebulição, é necessário que a força exercida pelas moléculas do líquido vaporizadas em forma de bolhas seja, no mínimo, igual àquela exercida pela pressão da atmosfera local. Então, o que acontece, né? Se a gente pegar um sistema, eu vou um pouquinho aqui para o lado, aí, sair um pouquinho da frente da imagem. Então, ó, quando a gente aquece um sistema, depois de um tempo, o vapor, né, a água no estado gasoso, ela vai formando as bolhas. E esse vapor, ele exerce uma certa pressão aqui, e aí ele tende a subir, certo? Porque ele é menos denso, né? Porque daí nós estamos falando ali, né, do aumento do grau de agitação, então ele vai subir, ok? E para vencer essa barreira, você tem a pressão do líquido e você tem a pressão atmosférica. Então, para ele entrar em ebulição, você tem que, sim, igualar as duas pressões ali para começar a entrar em ebulição. Enquanto uma for maior, enquanto a atmosférica for maior do que a pressão de vapor, ele não vai entrar em ebulição. Quando elas se igualam, então começa aí o processo de ebulição. Então, essa daqui, verdadeira. Na segunda afirmativa, ele fala assim, ao adicionarmos um soluto não volátil a um solvente puro, como a água, alteramos as propriedades físicas desse solvente, como a formação de pontes de hidrogênio entre as moléculas deles. Então, vamos recapitular duas coisas aqui, né? Primeiro, quais são as propriedades físicas? Calor específico, condutibilidade, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, dureza, permeabilidade, certo? Então, reparem que quando eu trouxe essas propriedades físicas, não apareceu as pontes de hidrogênio. Nesse termo ponte de hidrogênio, a gente também usa como ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular. Essa interação que as moléculas da água exercem entre as outras para que você passe ali de um estado físico para o outro. Por exemplo, no estado sólido, as interações, as moléculas estão mais próximas, né? Depois, no estado líquido, elas estão um pouquinho mais afastadas. E para ela passar para o estado gasoso, você precisa vencer essa interação, você precisa separar essas moléculas, certo? Então, não é uma propriedade física as pontes ou ligação de hidrogênio, ok? Então, a segunda afirmativa está errada. Terceira, entende-se por um líquido volátil aquele que apresenta maior pressão de vapor quando comparado a outros líquidos, na mesma condição de temperatura. Então, volátil, né? Uma substância volátil é aquela substância que ela tem facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, aqui eu trouxe 3 exemplos. Se eu colocasse um copo, ou eu também gosto de falar de um algodão, né? Com água, acetona e óleo, e deixasse ali em cima da mesa, sobre a mesa por um tempo. Com o passar do tempo, qual algodão está mais seco, né? Então, nesse caso não é o algodão, mas, né, são os béqueres aqui. Então, ó, a acetona, o volume dela reduziu
muito, a água reduziu um pouquinho e o óleo nem variou, certo? Então, você tem uma substância que ela é mais volátil, certo? Na mesma condição, eu deixei os três na mesa, aberto pelo mesmo tempo, então nas mesmas condições aqui, o que acontece? Olha só, eu tenho ali um líquido mais volátil, um líquido intermediário e um líquido, né, não volátil ou menos volátil no caso. Ok? Então, sim, essa afirmativa ela é verdadeira. Quarta, na tonoscopia. Lembra de tonoscopia da nossa questão anterior? Então, eu estou falando de pressão, certo? A adição de um soluto volátil aumenta a pressão de vapor do solvente de acordo com a expressão matemática. Aí você tem a variação da pressão, você tem a constante, a molalidade e o fator de Van 't Hoff, certo? Que é a expressão matemática. Mas olha só, né? Então ele fala assim que na tonoscopia a adição de um soluto volátil aumenta a pressão de vapor de um solvente. E aí, será que aumenta? Será que é a adição do soluto volátil ou não volátil? Aumenta ou diminui? Então, a gente está falando aqui, né, no caso, ó, se eu adicionar um solvente não volátil, aqui ele está falando de um solvente volátil, né? Então, quando a gente fala de propriedades coligativas, é um solvente não volátil. Então, só por isso a gente já vê que essa afirmativa ela está errada. No entanto, vamos entender um pouquinho mais sobre esse aumento e diminuição da pressão, tá? Quando você coloca um solvente, né, não volátil, o que acontece? Você diminui a pressão de vapor, porque ó, você tem aqui as bolinhas vermelhas, que no caso representariam o NaCl, né? Que vão interferir na organização da molécula de água para ela passar ali do estado líquido para o estado gasoso. Então, vai diminuir a pressão, certo? Então, essa daqui, ela está errada. Próxima. A quarta afirmativa, ela fala assim, olha, na crioscopia, a adição de um soluto não volátil diminui a temperatura de congelamento, de acordo com a expressão matemática. Então, novamente, ele trouxe a expressão matemática, né, para confirmar. Aqui você tem uma variação da temperatura, o TC, temperatura de congelamento, certo? E a constante vezes a molalidade, que é mol por quilo, né, e o fator de Van 't Hoff, ok? Então, quando você adiciona, né, um soluto não volátil, você diminui a temperatura de congelamento e a quantidade ela importa, né? Então, quanto mais você adiciona, menos, né, menor vai ficando a temperatura de congelamento. Por exemplo, a água pura, ela vai congelar a 0 graus Celsius. Já a solução aquosa vai congelar, né, com um mol ali, com uma quantidade de glicose, vai congelar a menos 186. E a solução aquosa com 2 mols, né, ou seja, com uma concentração um pouco maior ainda desse açúcar, vai congelar a menos 3,72 graus. Então, olha só, a quantidade vai interferir, né, a questão ali, a temperatura de congelamento, ok? Quarta. Na ebulioscopia, a adição de um soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição. Então, na ebulioscopia, você vai adicionar um soluto não volátil, você vai aumentar a temperatura de ebulição do solvente de acordo com a expressão matemática. Então, reparem que a expressão matemática, para as 3 situações que ela apareceu, é a mesma. O que muda é o que está variando. Se é a variação da pressão, se é a temperatura de congelamento ou se é a temperatura de fusão, no caso, né, da ebulição, ok? Perdão. Temperatura final, né, temperatura de ebulição, ok? Então, olha só, a água pura, né, ela, nas condições ambientes, ela vai ferver ali, entrar em ebulição aproximado 100 graus, e quando eu adiciono, né, um soluto não volátil, ela vai ter ali uma diferença nessa temperatura de ebulição, você vai ter ali uma variação. Normalmente, ela vai demorar mais. Então, sim, né, ela vai aumentar a temperatura de ebulição, ok? Alguma dúvida até aqui? Eu espero que não, mas se surgir alguma dúvida, pode mandar, ok? Não esqueça de nos marcar também no Instagram, a gente gosta de ver vocês interagindo, ok? Bom, próxima. Na osmoscopia,
a membrana semipermeável permite a passagem do soluto da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, certo? Então, a osmoscopia, olha, o que acontece aqui, né? Então, você tem lá a água, você tem a parte da solução mais concentrada e a solução menos concentrada. Vou apontar aqui porque fica mais fácil. A membrana semipermeável, ela facilita a passagem, né, da água, mas a outra molécula do soluto, né, ela por ser maior, ela fica retida, ela não consegue atravessar. Então, a osmose, né, ela vai fazer aqui o quê? Ela vai partir da região menos concentrada, para mais concentrada, ok? Só que o que acontece? Isso é a osmose. A osmoscopia ou a pressão osmótica, ela é a força que eu exerço ao contrário, né? Então é para bloquear, para diminuir ali, né, essa passagem do soluto da solução menos concentrada para mais concentrada, certo? Então, essa afirmativa ela está errada, ok? Tudo bem? Chegando ao final das nossas 7 afirmativas, bastante teoria, mas espero que vocês tenham se saído bem. Então, nós temos 4 alternativas corretas, então a nossa letra correta é a letra C, ok? Dúvidas, pessoal? Qualquer coisa, tá? Vão anotando também na folha, né, as dúvidas, vão nos encaminhando. E próxima questão. Bom, essa questão aqui já vai mudando um pouquinho o nosso foco. A gente começou com as propriedades coligativas, agora nós vamos caminhando ali, né, para cinética, termoquímica, né, combustão. Então, envolvendo um pouquinho mais agora a energia, tá? Então, o cientista Richard Feynman, Prêmio Nobel de Física em 1965, fez comentários sobre o processo de combustão. Então, o que é combustão? Combustão é a queima, certo? E aí, quando a gente tem uma combustão completa, nós temos alguns produtos dessa reação, se for incompleta, temos outros produtos, enfim. Em uma entrevista chamada Fontaine-Magny, segundo ele, à primeira vista, é impressionante pensar que átomos de carbono de uma árvore não entram em combustão com o oxigênio da atmosfera de forma espontânea, já que existe uma grande afinidade entre essas espécies para a formação de CO2. Entretanto, quando a reação tem início, o fogo se espalha facilmente. Então, olha só, se eu pegar, né, um pouco de álcool, que é inflamável, ou se derrubar gasolina lá no posto de combustível, só de entrar em contato com o ar, ele vai pegar fogo? Não, né? Imagina só, se fosse isso, a gente estava lascado. Não, para que a combustão ela comece a acontecer, eu preciso de um fator iniciante, certo? Então, o que acontece? Só ter os dois em contato, né, um com o outro, não é o suficiente para a combustão aconteça, para que a combustão ela se inicie. No entanto, depois que ela se inicia, aí ele tem muita facilidade de se espalhar, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui quais são as afirmativas. Essa aparente contradição pode ser explicada, pois a reação depende de um processo que concentre o carbono para que ocorra. Bom, se eu preciso concentrar o carbono para que ela ocorra, se eu pegar ali, né, o carvão também, mas se eu pensar na árvore como um todo, ela tem bastante carbono, né? Por que eu preciso concentrar? Então, acho que essa daqui, né, seria descartada. O fogo torna a reação desfavorável? Opa, não, calma aí. Se depois que o fogo começa, depois que se inicia, ele vai, né, se espalha com facilidade, então o fogo ele não vai desfavorecer a reação. O fogo depende da presença do CO2 para começar. Bom, o que acontece na combustão? Na combustão você tem a formação de CO2 e água, pensando ali numa combustão completa, ok? Se eu estou formando CO2
E se ele fala lá no texto, olha, que o carbono ele precisa estar em contato com o oxigênio para acontecer, então, na verdade, você tem o seu combustível, que vai ter o carbono, e você tem o comburente, que é o gás oxigênio, que é quem vai alimentar ali a chama depois, né, que o fogo se iniciar. Tanto que a gente pode descartar essa alternativa, por quê? Porque alguns extintores usam base o CO2 para apagar incêndio. Então, ele não vai, né? Não vai depender da presença dele, né? Então, a gente também eliminaria, né? Elimina, na verdade, a letra C. D. O átomo de carbono da árvore é muito mais resistente ao O2 do que o átomo de carbono disperso no fogo. E aí, gente, será que tem diferença? Se eu estou falando de átomo de carbono, só porque ele está na árvore, ele é diferente do átomo de carbono que está em outro lugar? A configuração eletrônica, as propriedades do átomo de carbono, né? Então, não. O átomo de carbono ele vai ter essa propriedade se ele estiver ligado na árvore, se ele estiver ligado a um plástico, né? Então, a propriedade do átomo vai ser a mesma. O que vai modificar é o tipo, né, da ligação aonde ele está ligado. Mas as suas propriedades, né, continuam a mesma. Então, nos resta ali a letra E. A reação precisa de uma energia de ativação para começar. Então, o que acontece, né? O exemplo que eu dei no começo. Se eu pegar a gasolina no posto de combustível, se cair um pouquinho no chão, ou se eu pegar um pouquinho de álcool para esterilizar a mão, vai começar a pegar fogo? Não. Mas se eu aproximar uma fonte de calor para dar essa energia inicial, para ativar, né, essa reação, aí a reação ela acontece. Então, a letra correta é a letra E, ok? Tudo bem? Vamos para a nossa última questão. Essa daqui bem tranquila, sobre endotérmico, exotérmico, né, processo que absorve e libera energia. No decorrer do ano de 2021, a situação do Rio Grande do Sul está longe de ser ideal em termos de precipitações de chuva. Segundo o relatório da Defesa Civil do Estado, setembro, são diversos municípios com decretos de situação de emergência vigentes por causa da escassez de chuvas. Coordenadora de sala de situação do Governo do Estado, a meteorologista, Kátia Valente, relata que as chuvas foram irregulares e abaixo da média em julho e agosto. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, a temperatura global da Terra continuará a aumentar, ampliando esses desequilíbrios e a crise hídrica. Sobre a mudança de estado de agregação da água pura, analise as afirmativas abaixo. Então, primeiro, como ele está falando assim, ó, endotérmico, exotérmico, vamos dar uma retomada nisso? Olha lá, eu vou vir aqui para o cantinho, aí. Então, olha aqui, nós temos o exotérmico e o endotérmico. Qual que é a diferença, né? Então, nós temos o sistema, o Erlenmeyer, né, com a solução é o sistema, e tudo que está fora do Erlen a gente considera como sendo a vizinhança, ok? Então, o que está acontecendo? No exotérmico, exo para fora, certo? Então, o sistema que está dentro do Erlenmeyer está liberando, no caso, energia em forma de calor ali, né? Energia, liberando calor para vizinhança. No processo endotérmico, eu até falo, né? Endoscopia, né? Quando você vai fazer o exame que é para dentro, né? Então, endotérmico quer dizer que o sistema vai absorver energia da vizinhança, certo? Então, para dentro, ele absorve essa energia da vizinhança. Bom, recapitulando essa parte, nós vamos analisar as nossas afirmativas. A vaporização é um processo endotérmico. Vaporização nada mais é do que, olha lá, os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E aí eu tenho a ebulição, evaporação, calefação, dependendo da temperatura ali, né, para cada um dos casos. Mas o que acontece? Eu tenho algo líquido e vou passar para o estado gasoso, certo? Então, o que tem que acontecer com esse sistema? Ele precisa absorver energia ou ele irá liberar energia.
Então, o que eu faço com a água quando eu quero, né, evaporar ela? Quando eu quero que ela evapore? Eu fervo, né? Então, eu vou lá, aqueço a água. Então, o que acontece com ela? Ela absorve a energia da vizinhança e aí ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ok? Então, essa daqui, correta. Segunda afirmativa, a solidificação é um processo exotérmico. Então, exotérmico que libera energia. Vamos lá. Solidificação, passagem do estado líquido para o estado sólido, certo? Então, se eu quero passar do estado líquido para o estado sólido, o que acontece? No estado sólido, as moléculas estão mais próximas, a vibração, né, a movimentação ela é menor. No estado líquido, as moléculas estão um pouquinho mais afastadas, tem um grau de agitação um pouquinho maior. No estado gasoso, elas estão totalmente afastadas e tem muito, né, um grau de agitação ainda maior. Se eu quero passar do estado líquido para o estado sólido, se eu quero passar de algo que tem uma energia de movimentação ali para algo que quase não tem uma movimentação, eu preciso fazer o quê? Preciso liberar essa energia, né? Então, é um processo exotérmico, ele vai liberar a energia para conseguir ali aglomerar as moléculazinhas mais próximas umas às outras, ok? Terceira, a condensação, né, é um processo endotérmico. O que é condensação? Então, condensação está aqui, ó. É a passagem, né, condensação, liquefação. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, eu tenho, novamente, eu tenho as moléculas no estado gasoso, que estão bem distantes umas das outras, com um grau de agitação muito grande. Eu preciso transformar aquele gás em líquido. Então, como que eu vou fazer isso? Eu preciso ir diminuindo essa agitação e fazendo com que essas moléculas elas se aproximem um pouco mais. Como que eu faço isso? Então, absorvendo energia ou liberando energia? Né? Então, na verdade, a condensação ela é um processo exotérmico. Ela precisa liberar aquela energia das moléculas que estão em estado gasoso para que elas, né, consigam ali se aproximar e interagir umas com as outras. E, por fim, nós temos a fusão. Bom, a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, quando você tira, né, o gelinho lá do congelador, coloca dentro do copo ou se colocar dentro de um potinho em cima da mesa, o que vai acontecer com ele com o passar, né, dos minutos ali? Ele começa a derreter, certo? Ele começa a derreter e por que isso está acontecendo? Esse gelo, ele está absorvendo energia ou ele está liberando energia? Ele é endotérmico ou ele é exotérmico? Né? Então, nesse caso, ele fala que ele é um processo exotérmico, mas na verdade ele é endotérmico, ele está absorvendo energia do ambiente, da vizinhança, e aí nesse caso, com esse aumento, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, essa também é uma alternativa incorreta. Então, as duas corretas, né, a primeira e a segunda, da vaporização e da solidificação. Então, a nossa letra A é a alternativa correta. Pessoal, alguma dúvida? Eu espero que eu tenha esclarecido da melhor forma possível para vocês. Espero que vocês tenham ido bem e por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Um beijo, tchau, tchau! Estamos caminhando para o último momento da nossa live, da nossa aula do Chave do Enem. Física, cheque. Mandaram bem. Química, opa, cheque. Mandaram bem. Vamos então fechar a nossa noite com chave de ouro. Biologia para vocês. Falou biologia? Professor Júnior está aqui do meu ladinho, preparado para entrar. Professor, o palco é contigo. Está ali os queridos alunos do Chave do Enem acompanhando, hein? Fica aí e semana que vem Ciências Humanas. Biologia, professor Júnior, é com você. Rodou a vinheta.
Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Nelson Júnior aqui, mais uma vez na nossa terceira chave do Enem do ano. E hoje você, aluno do segundo ano, que já é acostumado aqui com a chave do Enem, já está participando desde o ano passado, seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje você sabe que tem química e também tem física, biologia, essa coisa toda, né? Bom, espero que você esteja pronto com o seu caderno na mão, com o seu livro na mão, com anotações aí para poder participar bem da aula aqui, tá bom? Não esqueça aí de marcar o nosso @chave do Enem, tire foto lá para sua professora, marca a sua escola também, marca a sua professora para a gente poder seguir, beleza? Tranquilo? Então tá bom. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que é um tema que está no nosso segundo bimestre da apostila do segundo ano, né? Que fala sobre os fungos, tá bom? Aqui eu vou colocar na tela uma imagem aqui ó, de introdução, olha só que lindo que fizeram pra gente aqui, ó. Ciência da natureza, biologia, tá ali, ó, os fungos lindos e belos, num meio todo lindo aqui no meio da natureza, né? O engraçado é que é o seguinte, né? Durante muito tempo, acreditava-se que os fungos eram nada mais nada menos do que plantas. Por quê? Porque haviam reconhecido animais vegetais, haviam reconhecido já bactérias, já haviam reconhecido protozoários com micro-organismos, mas os fungos ficaram lá parados, plantados, acreditavam-se que também era do grupo das plantas, né? Mas com o tempo foram vendo que ele tinha algumas características também de animais e também de plantas. E a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí falaram, não tem como ele ficar no grupo das plantas e também não dá para ficar no grupo dos animais. Foi daí que eles criaram o grupo dos fungos, ou reino fungi, tá bom? Olha só que interessante aqui. Os antibióticos que são produzidos, alguns tipos de antibióticos são produzidos por fungos, foram encontrados, descobertos em torno de 1928, 1929, por um médico chamado de Alexander Fleming. Bom, o Fleming, o que ele costumava fazer? Ele costumava trabalhar com bactérias, com infecções pós-guerra ou durante a guerra nos soldados em meio a campos de guerra, né? Foi daí que ele, estudando as bactérias, a proliferação delas, como que era a reprodução e tudo mais, um certo dia ele estava ali com as placas de Petri, cheio de bactérias, todas abertas, e ele acabou tirando alguns dias de férias. Quando ele voltou, ele percebeu que as bactérias que deveriam estar ali estavam todas substituídas, tinham sido tomadas por uma imensidão de um outro tipo de ser vivo, que eram os fungos. Olha só que interessante aqui, ó. Você está vendo aqui uma placa de Petri, e aí você está vendo aqui que isso que está mais branquinho, mais azuladinho aqui, são bactérias. E aqui que você está vendo branco bem grandão, e você percebe, ó, tá vendo, ó, que ele foi simplesmente tirando toda a bactéria que estava ali, são fungos. Esse daqui é um exemplo do que o Alexander Fleming viu quando ele voltou lá de férias. Ou seja, ele percebeu que os fungos tinham tirado o lugar das bactérias. Aí ele pensou, então, será que esses fungos se alimentaram da bactéria? Foi estudando que ele viu que eles não tinham se alimentado das bactérias. Era uma relação ecológica chamada de amensalismo. Ou seja, quando o ato de um indivíduo viver já é o suficiente, ao ele se aproximar de outro, ele mata esse outro indivíduo, mas não é uma predação, porque ele não está se alimentando desse outro indivíduo. Por que acontece isso? Porque esse tipo de fungo aqui é o fungo do gênero Penicillium, que você está vendo aqui na imagem. Ou seja, é ele que faz a produção do antibiótico penicilina. E antibiótico, você sabe, já vimos isso no chave passado, que é responsável por matar, por destruir as bactérias. Então, o Penicillium, ele está aqui destruindo essas bactérias, só pelo ato de ele estar ali, mas ele não está se alimentando das bactérias. Aqui ele está se alimentando desse meio de cultura que você está vendo que está em azulzinho aqui. É disso que ele está se alimentando. Então é uma relação interessante de amor e ódio ali entre os fungos e as bactérias. Mas foi daí que estava criado então os antibióticos. E isso fez com que
fosse disseminado no mundo todo. E quando teve, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, eles já tiveram casos de infecção muito melhor controladas em campos de guerra, né? Porque você tem ali local, não tem o higiene correto, saneamento básico também não existe direito, então eles acabavam tendo algum tipo de infecção. Então já na Segunda Guerra e para toda a população mundial, isso foi uma bênção ter criado o antibiótico através do descobrimento e estudo desses fungos aqui. Bom, como eu disse para vocês, os fungos, eles são comparados algumas características com animais, algumas características com os vegetais. Então olha só aqui, ó. Primeira coisa, característica entre fungo e animal. Eles são heterótrofos, ou seja, eles precisam de um alimento para produzir a sua energia. Então ele não consegue produzir sozinho, ele não é fotossintetizante, tá? Então por isso que ele já não tem aqui características de plantas. Mas eles possuem parede celular, ou seja, na célulazinha dele possui ali uma parede celular, que seria uma nova membrana em volta da membrana plasmática. E aí o interessante também é que essa parede celular, ela pode ser formada de quitina. A quitina é um polissacarídeo idêntico ao que é formado o exoesqueleto dos insetos, por exemplo. Quando você, sem querer, pisou em cima de um besouro, faz aquele barulho, crack, aquele durinho que está ali em volta do besouro, nada mais é do que um polissacarídeo, do que quitina que está ali em volta. Então, alguns fungos, eles além da quitina, ele pode ter um pouquinho de celulose também, mas eles possuem parede celular. Então, por isso que eu disse para vocês, característica de animal, característica de vegetal, qual reino entrar? Aí ele tem aqui outra característica, ó, glicogênio como polissacarídeo de reserva. Nós, seres humanos, nos alimentamos dos carboidratos e nos nossos músculos e no fígado fica acumulado uma forma de carboidrato chamado de glicogênio. Ele é um polissacarídeo que é usado em nós como fonte de energia. Então você precisa correr, levantar um peso, alguma coisa, ele vai sendo distribuído para as células como fonte de energia. E o fungo também tem o glicogênio como fonte de energia. Agora, mais uma aqui que é uma característica de vegetal, a produção de esporos. Você vai ver que os fungos, eles têm, além de uma reprodução sexuada, eles têm uma reprodução assexuada. E a reprodução assexuada, ela é por meio desses esporos germinativos. E aqui, por último, não possuem clorofila. Então, é uma característica de animal. Quem tem clorofila, desculpa, ó, engasguei aqui. Clorofila, pigmento verde, lindo e belo, é das algas, né, que são do reino protista e também dos vegetais, tá? Aí, o que acontece? Você percebe que, então, tendo características de animal, tendo características de vegetal, ele precisou ser criado um reino para ele, o reino fungi, tá? E hoje a gente conhece eles principalmente por isso daqui, ó, na culinária, né? Aqui a gente tem vários, ó. Tem o champignon ou cogumelo Paris, tem o shimeji branco, tem o shimeji preto, tem ali o portobello, tem o shiitake, tem aqui o fungi sec, né? Então todos eles são muito utilizados na culinária, principalmente na culinária quente japonesa, principalmente na culinária chinesa, né? E outros pratos que você vê por aí, mas eles se tornaram muito conhecidos, principalmente com essa era agora de reality show, de culinária, essa coisa toda, começamos a ver que esses fungos estão presentes aqui. Além de outros lugares que eles estão presentes, como no queijo brie, como no queijo roquefort, como no queijo azul, como no queijo gorgonzola, no iogurte, entre tantos outros lugares que você acaba tendo a presença desses benditos fungos aí de diversas maneiras. Outras formas que você pode encontrar ele é na forma de decompositor. Então, o que vai acontecer? Quando ele entra em contato com algo que ele vai se alimentar, ele vai decompor aquilo. Você com certeza deve ter visto na sua casa uma quantidade de laranja ali num cesto, ficou parada, não deu tempo de fazer suco, ninguém comeu, de repente você vê que uma laranja começa a ficar mais cinza em cima dela. E esses fungos que estão ali em cima, se você deixar, o que vai acontecer? A laranja vai apodrecer. Por quê? Porque os fungos estão decompondo e se alimentando daquela matéria orgânica.
Isso acontece também uma folha que caiu, está se decompondo, um inseto que morreu está se decompondo, um cachorro que morreu está se decompondo. Tudo que é decomposto vai ser decomposto por alguns tipos de bactérias e pelos fungos, porque os fungos eles vão se alimentar dessa decomposição, tá? Aí tem, por exemplo, o parasitismo, como o caso aqui, por exemplo, da unha, que às vezes acontece de ter esse fungo, então ele está se alimentando daquilo ali e acaba degradando toda a unha. Tem a forma mutualística, que a gente vai ver daqui a pouquinho numa imagem, que é com relação aos líquens, por exemplo, que nós vemos em pedras e árvores. E temos também a predação. Alguns tipos de vermes são vítimas de predação por alguns tipos de fungos. Olha só que interessante. Aqui, ó, você vê que interessante como que é a estrutura de um fungo, tá? Aqui você tem, ó, por exemplo, as rifas são essas estruturas que você tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Que seriam toda a parte que forma o corpo do fungo. Então você tem dois tipos. Tá ali, ó, a cenocítica e a septada. A cenocítica, você percebe que ela não tem os septos entre as separações ali das rifas. Desculpa. Mas a septada, você percebe que ela tem um septo de separação ali das células. E o interessante é que tanto a cenocítica quanto a septada, elas são responsáveis pela reprodução sexuada. Por quê? Que são essas rifas que vão se fundir para formar um novo indivíduo, como se unisse óvulo e espermatozoide. Aqui são as rifas que vão se unir. Existem rifas que são monocarióticas e rifas que são dicarióticas. Ou seja, tem rifas que tem um núcleo só e tem rifas que tem dois núcleos. Então, obviamente, aquela que um e mais um forma um indivíduo com dois dicarióticos e aí forma essas rifas para estarem se reproduzindo e formando esses micélios aqui, ó, que são o micélio aéreo reprodutivo ou o micélio vegetativo. Então, o reprodutivo é essa região bem aqui em cima, aqui, ó, que os alunos chamam de chapéuzinho, né? Então, essa é a parte reprodutiva. É dela aqui que vão sair os esporos que vão ter a germinação assexuada. E aqui o micélio vegetativo, que ele imita, não é, tá? Ele imita aqui como se fosse uma raiz, tá? Então, é esse micélio aqui, todo o corpo. Aí, aqui nós temos mostrando, ó, a rifa septada monocariótica e do outro lado lá você está vendo o septo dicariótico, tá bom? Aí, aqui como eu disse para vocês, a função mutualística que ele tem é quando ele forma os líquens. Aqui você está vendo, por exemplo, os líquens, que é a união de fungo e um tipo de alga, para formar aqui esses líquens coloridos aqui em cima dessa pedra. Geralmente em locais, obviamente, que tem que ter oxigênio, óbvio, e também que tenha que ter umidade. Os fungos, numa grande maioria, gostam também de calor, tá? Aí, aqui nós temos um outro tipo que fica na casca de árvore. E aí, como é que funciona? Estão vendo essa imagem aqui, amplificada em microscópio de varredura? Essa região que está marrom aqui, ó, tá vendo? Elas são as rifas dos fungos que a gente acabou de ver. E essa região verdinha aqui é um tipo de alga, as algas pirrófitas. Então, professor, mas espera aí, isso daqui é uma relação mutualística? Exatamente. Professor, eu aprendi no primeiro ano que a relação mutualística é quando um indivíduo ajuda o outro e eles não conseguem viver separadamente. É exatamente isso. A alga aqui, ela está realizando a fotossíntese, produzindo oxigênio, produzindo os carboidratos que o micélio dos fungos vai utilizar, para utilizar do oxigênio e vai utilizar também desses carboidratos. Então eles não vivem separadamente e aí formam isso que vocês estão vendo aqui bem lindo, que são os líquens, tá bom? Ó, outra coisa aqui importante é sobre as micorrizas. As micorrizas são micélios do fungo, da parte vegetativa que você está vendo, que ele acaba se encrostando aqui, ó, chegando até as raízes dos vegetais, aproveitando-se ali
de alguns nutrientes que venham da raiz ou até mesmo auxiliando em alguma absorção de nutriente também pela raiz, tá bom? Aí olha só, como é que funciona a digestão deles? Aqui, por exemplo, tem a reprodução assexuada, que eu disse para vocês, a liberação dos esporos, os esporos caem no solo, vai ter a germinação desse micélio vegetativo e reprodutivo naquele formato do chapéuzinho que você está vendo ali. E essa imagem eu acho muito interessante, que ela está inteirinha em formato de micélio. É exatamente isso que é o fungo. Ele tem o formato formado por micélios. E esses micélios vão formar essas rifas, tá bom? Perdão, as rifas vão formar o micélio, ao contrário. Então todos esses canuzinhos aqui, ó, tubuzinhos que você está vendo, eles são as rifas. E a união dessas rifas forma esse micélio. Ou o micélio vegetativo aqui embaixo, ou o reprodutivo lá em cima. Tá, então como é que eles se alimentam? Olha só, lembra que eu disse que eles vão decompor uma matéria orgânica? Então é assim, o que vai acontecer? Eles têm uma digestão chamada de extracorpórea. Eles não têm um estômago igual nós. Então eles precisam digerir fora do corpo moléculas grandes para transformar em menores. Quando você, por exemplo, come um pedaço de carne, você precisa transformar essas proteínas em aminoácidos, que são unidades menores. É a mesma coisa que acontece aqui. Eles liberam enzimas digestivas para transformar macromoléculas em micromoléculas, ou moléculas menores. E aí sim eles têm uma absorção. Então quando você vê ele decompondo uma fruta, ele está ali jogando enzima, para vários tipos de enzima, para decompor toda a estrutura, por exemplo, de uma laranja ou qualquer outro fruto, quer seja proteína, quer seja carboidrato, quer seja lipídio, ele vai decompor isso, transformar em unidades menores e aí sim ser absorvido. Então, digestão extracorpórea. Bom, sabendo de tudo isso que nós fizemos de introdução sobre os fungos, vamos finalmente para as nossas 5 questões. Lembrando que às vezes a gente coloca número aqui, mas não é exatamente o número que você tem aí na sua atividade. Bom, vamos lá. Um agricultor, visando melhorar a vida útil dos vegetais, que comercializa, optou por embalagens a vácuo. Ou seja, ele pega uma embalagem de plástico, reveste, né? Puxa todo o ar ali e deixa ali. Esse procedimento impede a proliferação dos principais micro-organismos que participam da decomposição dos alimentos, como é o caso dos fungos, prolongando o período de consumo dos vegetais. Esse tipo de embalagem impede a proliferação de micro-organismos por quê? Bom, quando ela vai e tira todo o oxigênio ali, o que vai acontecer? Vai reter a água? Bom, se reter a água, seria muito bom para eles até mesmo se proliferarem. Então não é isso. Controla o pH? Bom, será que vai aumentar a acidez ou diminuir? O que vai acontecer? Isso muda alguma coisa? Não, não vai mudar. Né? A tendência é de o pH se manter estável ali. Tá, professor, mas se controlar não é bom? Bom, se controlar seria bom para a proliferação, mas aqui está dizendo que eles não se proliferam. Depois, evita a perda de nutrientes. Bom, se está evitando a perda e se tem nutriente ali, então se um fungo está ali, ele estaria o quê? Se proliferando, estaria se alimentando. Mantém a temperatura constante. O que acontece? A temperatura constante mantendo vai ser bom ou ruim para um fungo? Seria boa. Então ele cresceria, mas aqui a embalagem está dizendo que não cresce. Então, obviamente, ele impede o contato com o oxigênio. É um ser vivo. Ele se alimenta dos nutrientes que ele está decompondo e também do oxigênio. Então, o que acontece? Se ele não tem oxigênio, obviamente, ele não consegue se reproduzir, não consegue se proliferar. Beleza? Vamos para a segunda pergunta. Em relação ao reino fungi, analise as seguintes afirmações. Então, nós temos 4 afirmativas ali. Vamos ver qual delas está dentro do que nós contextualizamos ali agora há pouco, certo? Já vai pensando, já vai vendo aí qual que está correto, errado, para você acertar primeiro que todo mundo e mandar aí no chat. Número 1. São seres eucariontes. Bom, essa você já começa a ver, essa parte está certa. Porque você sabe que o único bendito ser
que é procarionte, é o reino Monera, as bactérias. Então você já sabe que isso aqui está certo. Com crescimento multicelular, também. Os fungos, eles são unicelulares ou multicelular, tá certo. Filamentoso ou alongado. Acabamos de ver ali as rifas, que daí quando junta formam os micélios. Com exceção das leveduras, que são unicelulares. Bom, essa aqui então eu já sei que está correta, tá bom? A número 2. Os fungos possuem células móveis associadas aos seus ciclos reprodutivos. Essas células são móveis. Professor, mas vem cá, não tem ali umas estruturas dos esporos que caem ali, mas eles não são móveis, igual acontece, por exemplo, com os poríferos, que são animais. Os poríferos, que são as esponjas do mar, eles são fixos no solo. Professor, mas eles têm uma parte móvel, sim. Quando forma ali a união do espermatozoide e óvulo, ou da célula reprodutora masculina e feminina, a primeira célula que forma o zigoto, ele é móvel, ele é todo flagelado até ele conseguir um local para parar e pronto, virar ali uma esponja do mar. Então, no caso dos fungos, ele não tem isso móvel, tá bom? Seguindo aqui, ó, 3. A parede celular dos fungos, falou parede celular, é revestida por um monossacarídeo denominado quitina, mesma substância encontrada nos exoesqueletos de artrópodes. E aí, certo ou errado? Se você leu rapidamente, você colocou como certo. Se você leu vagarosamente, com muita atenção, você viu que está dizendo ali monossacarídeo. A quitina é um polissacarídeo. Então, só essa palavrinha está errada, então descartamos a 3. Na 4, as partes componentes dos fungos são metabolicamente ativas. Claro, tanto a parte vegetativa, como que vai estar ali absorvendo, se alimentando, como a parte reprodutiva ali liberando os esporos. Então, são corretas. Então, está correta a 1 e a 4. Então, alternativa B. Beleza? Acertou? Sim? Então tá bom. Vamos seguir. Terceira questão. Essa é muito simples. Eu coloquei aqui todos os possíveis aqui. Tem questão difícil, tem questão média, tem questão fácil e essa é uma questão fácil. Olha só, as rifas são estruturas que constituem o corpo vegetativo de quem? Das algas? Claro que não. As algas, elas nem têm tecido verdadeiro, que as células são todas iguais. Os fungos? Claro que sim. Os musgos, que são vegetais? Não. Tem tecidos verdadeiros, não tem rifas. As bactérias são unicelulares, procariontes? Não. Os protozoários, que é o caso, por exemplo, de toxoplasmose, leishmaniose e tal, também não. São indivíduos unicelulares. Então, obviamente, seria os fungos. Vamos para a próxima. Essa é a penúltima. Olha ali, ó. Assinale a alternativa cujas palavras completam na ordem e corretamente a afirmação. Então, vamos ver a afirmação, tá? Os fungos são organismos aclorofilados. Lembra que muitas palavras na biologia o A nega? Então, aclorofilado, que ele não tem clorofila. Escutei nesse Brasilzão todo falando agora. E eles são o quê? Eles são autótrofos, eles são heterótrofos. O que eles são? Eles produzem seu próprio alimento? Se eles não têm clorofila, então não tem como eles ser autotróficos. Então eles são heterotróficos. Então eu já sei que pode ser a letra A e pode ser a letra C. Beleza? Tá comigo? Concorda? Ok, vamos seguir. Que em associação com as algas, seres. As algas são o quê? As algas, elas são aclorofilados também. A gente acabou de ver que ali nos líquens junta alga e fungo e elas são clorofiladas, porque elas realizam a fotossíntese, né? Para poder produzir tanto carboidrato, que vai ser usado pelo fungo, pelo micélio ali dos fungos, como também o carboidrato e o oxigênio, tá? Então, já sabemos que é fotossintetizantes. Então, já sabemos que seria qual letra? Letra C, né? Que formam os
líquens. Então tá aí, letra C, a correta para vocês. Acho que essa também tá no nível aí de boa também, hein? Acho que foi meio mais tranquila. Vamos lá para a última questão. Tá dizendo ali, ó. Quais dos organismos representados abaixo irão perecer, morrer, já era, na ausência de luz? Claro que a gente sabe o seguinte, né? Que todos os indivíduos do planeta vão morrer se faltar luz. Porque a gente pensa numa cadeia alimentar, numa teia alimentar. Mas de forma imediata, existem alguns indivíduos que sobrevivem com a realização da fotossíntese. Então, não tendo fotossíntese, esses indivíduos acabariam perecendo, certo? Então, quais indivíduos são? O 1, o 2, o 3, o 4 ou... até o 4, é só o 4. Ou o 5, eu aqui, ó. Eu aqui 5, né? Gente, olha só. Briófita. Briófita são ali do grupo dos vegetais, do grupo dos musgos, tá? Se são vegetais, então eles precisam realizar fotossíntese, precisam de luz. Então pereceria, já era. As amebas são protozoários, só que esses daqui não são o das algas. Ficam ali no grupo dos proctotistas ali, dos protozoários que causam, por exemplo, a doença, a amebíase. Então, eles são heterótrofos, eles se alimentam. Tanto que esse corpinho da ameba é o que mexe, vai lá, engloba e tal. Então, sabemos que não. O terceiro seria os fungos. De tudo que nós vimos hoje, obviamente, você sabe que os fungos, eles não têm a necessidade direta da luz, porque eles não são fotossintetizantes, eles são aclorofilados. E o número 4 são os líquens. E você viu que os líquens é uma associação mutualística entre um tipo de alga, que é clorofilada, que faz a fotossíntese, precisa de luz, e um tipo de fungo que engloba toda ali suas rifas, formando ali os micélios, para formar o líquen. Então, o que acontece? Ele precisa de luz. Então, sabemos que os que pereceriam primeiro, né, seriam os indivíduos 1 e 4, briófitas e líquens, letra D. Bom, hoje vocês viram que nós focamos justamente em um tema muito importante. Pegamos ali coisas que são variadas relacionadas ao fungo, mas uma coisa é bem importante. Você percebe que em todas as questões tentam induzir você a dizer que ele talvez seja um vegetal. E nós vimos no começo que ele tem características de vegetal, ele tem características de animais, mas eles foram considerados, obviamente, do reino fungi por ter características de ambos os indivíduos, tá? Mas ele é do reino fungi. Então consiga ver essa separação e, claro, também a semelhança. Beleza? Gente, por hoje é só. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.